Boa noite a todos. Vamos nesta noite estarmos fazendo uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos nesta noite de iniciarmos estudando a Tua Palavra. Que o Senhor esteja com aqueles que estão nos ouvindo e também, Senhor, para conosco na transmissão da mesma neste momento. Pois assim oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar uma série de estudos nas sextas-feiras, baseado no livro de Tiago. E o versículo principal para essa noite é Tiago, capítulo 1, versículo 12, que ele nos diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Cada escolha, uma oportunidade. Cada queda, um aprendizado. Cada atitude, uma consequência. O nosso tema nesses encontros será provações que visam aprovação. Estamos vivendo momentos de dificuldades. Mas muitas vezes pensamos, provações por quê? Nenhum de nós gosta de ser reprovado. Na vida, procuramos a aprovação. A reprovação atesta a nossa incapacidade e nos obriga a fazer tudo novamente. E Deus está sempre nos provando e espera que sejamos aprovados. Ele não nos quer mal, pelo contrário, quer que subamos de nível e cheguemos à perfeição, para que o dia em que estivermos ali junto com Ele nos céus, sejamos melhores do que nós somos até este momento. Então, o primeiro tópico deste nosso encontro é: somos provados nas nossas concepções pessoais. O versículo 1 deste capítulo, e depois vocês poderão ler os demais, tá? Ele nos mostra com muita clareza a definição: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É uma carta que ele está escrevendo. Somos provados por Deus naquilo que pensamos sobre nós mesmos. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos a nosso respeito. Tiago não era um apóstolo, e muito menos fora um dos discípulos de Jesus durante seu ministério terreno. Ele era filho de José e de Maria, mãe de Jesus. Então nós vemos que Tiago era irmão de Jesus. Mas assim como os demais irmãos, ele não entendia e nem aceitava a missão de Jesus. Tiago se converteu provavelmente após a morte e ressurreição de Jesus. Então é muito importante nós observarmos que após esse acontecimento na sua vida, ele juntou seus discípulos de Jesus e tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Mas vejam bem com muito cuidado. Como irmão de Jesus, ele poderia entender que tinha de ser tratado de um modo especial, submetendo os outros a si. Poderia querer colocar os apóstolos de Jesus como seus servos, mas o texto traz uma identificação que ele mesmo se coloca. Ele mostra que Tiago foi aprovado por Deus na sua concepção pessoal. Ele não se autovalorizava, pelo contrário, ele afirma em seu estado de servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, mas nem sempre fora assim. Aqui no princípio desta carta revela uma situação que dava a ele também uma certa falha, um certo distanciamento do povo comum, como poderíamos dizer. Que a carta ele diz: as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Vemos que ele escreve apenas as 12 tribos de Israel. Mas haviam outras pessoas dispersas, porque naquele período todos os cristãos estavam sendo perseguidos. Ser cristão não era fácil, era, digamos assim, era uma sentença de morte. Irmãos em Cristo que por causa da sua fé foram espalhados pelos países vizinhos, tentando proteger a sua vida. Então eles continuavam sendo perseguidos. E a carta lhes foi escrita para animá-los na luta e para não desistirem de sua esperança do Senhor. É o fato que nós temos observado esse trabalho, da gravação das mensagens, da colocação para com os irmãos, até mesmo de pessoas que nós não conhecemos, mas sendo alcançados por esse meio de comunicação, para que possam também continuarem sendo animados na vida cristã. Não desanimarem. São muitos os problemas, são muitas as dificuldades, são maiores as enfermidades, mas nós precisamos continuar essa luta. E aqui, diante desse contexto, do texto que nós estamos estudando, Tiago era um crente conservador. Ele trazia em si muito do exclusivismo judaico.
Mas nós aprendemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos a todos os povos. Mas Tiago, assim como Pedro, se sentia ministro apenas dos crentes, descendentes de Israel e dos que haviam sido circuncidados. É como se nós, como igreja cristã, pensássemos apenas em nossos membros, naqueles que estão próximos a nós, mas nós precisamos pensar muito além disso. Ainda existem muitos a ouvirem, a necessidade de ouvirem a palavra de Deus. Existem muitos ainda a serem alcançados pela palavra de Deus. Então, há algumas virtudes suas, a você que está ouvindo, que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Com certeza, esse envolvimento, esse período de provações, e por que não dizer também de privações, vejam bem, nos versículos 2 a 4 nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então somos provados nas nossas atitudes diante das privações. Essas privações podem ser de bens, prazeres ou até mesmo da liberdade. Como correspondemos às privações? Como você está correspondendo às privações nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando? Distanciamento familiar, nós sentimos a necessidade de nos aproximarmos, mas não temos condições para isso nesse momento. Mas qual tem sido a sua reação? A alegria, o contentamento, provém do fato de saber que as provações não são castigos divinos. Muito pelo contrário. O texto revela que devemos enfrentá-la com perseverança. Então, se em alguma circunstância, se em algum fato, alguma ocorrência, você está se sentindo enfraquecido, eu gostaria que você parasse e pensasse nesta noite. São provações diante das privações, mas para que nós possamos alcançar uma progressão melhor na vida cristã. Muito em breve tudo isso passará, e mesmo que não passe para nós como cristãos, que tenhamos a convicção de que um dia estaremos no céu com o Senhor. E é a oportunidade que nós temos também de dizer para aqueles que ainda não creram em Cristo, mas que estão ouvindo também essa mensagem, nesta provação diante das dificuldades, sendo privados de muita coisa, também é um momento de você colocar a vida na presença de Cristo. Não espere outra oportunidade, porque muitos, em meio às provações, se rebelam e se afastam de Deus e da igreja. Tem sido grande o número de pessoas que estão em depressão. Tem sido grande o número de pessoas que estão se suicidando. Tem sido grande o número de pessoas que têm perdido a esperança. Mas nós vemos diante da palavra de Deus que nós precisamos continuar firmes naquele propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. É muito importante você parar e analisar essas circunstâncias. Não deixe que as dificuldades se distanciem do seu relacionamento familiar. Não deixe que as dificuldades se distanciem da sua comunhão com os irmãos, ou através de um telefonema, através de uma mensagem dos meios de comunicação que nós temos. Sempre haverá uma oportunidade, uma condição para que nós possamos estar perseverando. Perseverar é aguardar com paciência no Senhor. E é muito importante você ter este cuidado para com a sua vida. Então o texto revela que devemos responder às privações com esta perseverança, mas também devemos enfrentá-las com esperança. É o que nos diz o versículo 12, que nós lemos, é o nosso versículo principal. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vejam que linda promessa. O que nós estamos passando não é vão e não é à toa. Tá? Não pense dessa forma. Não pense que alguém quer apenas enganar você neste momento. Nesse versículo 12, nós continuamos avaliando a opção no contexto de perseverar e aguardar no Senhor, né? Então nós precisamos estar firmes, sabendo que é possível suportar as provações quando temos esperança na resposta futura de Deus. E o final do versículo, ele fala, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E que maravilha será todos nós estando juntos com o Senhor um dia. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Então não desista, seja o que for que você esteja passando, não desista, insista. Porque no céu ninguém usa coroa, se não carregar uma cruz aqui embaixo. Não quer dizer que nós vamos viver uma vida de sofrimento, mas Cristo suportou tudo por nós. E Ele sempre, né, nos deixou uma orientação de esperança. Não há como você ter a expectativa de ir ao céu, de desfrutar da paz e sossego no céu, se você não passar pela cruz de Cristo. Então, as dificuldades que estamos passando, eu diria que não é nada, mediante aquilo que nos espera na glória, junto com o Senhor. Ainda devemos responder às privações com obediência. Os versículos de 13 a 15 ele fala: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha a sequência da orientação. Então, primeiro, precisa identificar qual é a diferença entre provação e tentação. A provação ela é positiva. Guarda isso no seu coração. A provação é positiva. Ela vem de Deus. Vem de quem quer o nosso bem. Vem de quem quer a nossa vitória. Mas é preciso nós passarmos por ela para nos aperfeiçoarmos, para melhorarmos. Agora, a tentação é negativa. Ela vem de quem quer nos destruir. Satanás nos tenta com as nossas fraquezas e desejos carnais, pois quer o nosso mal. Preste atenção nisso, sabe? Aquilo que no seu interior está desviando do ambiente e da vida diante de Cristo, junto com Cristo, e das coisas de Cristo, não vem de Deus. É muito importante você prestar atenção nessa situação. O namorado será privado de sexo antes do casamento, e o negociante será privado do lucro desonesto. Agora, como responder a essas privações? Com obediência, é o que nós temos visto. O crente tem de entender que não poderá ter tudo o que deseja. Não quer dizer que deixe de ser um ser humano. Não, muito pelo contrário. Como humanos, nós devemos entender que existem essas necessidades, mas existe a necessidade maior, que é obedecer a Deus, se você quer alcançar a vitória. Deus nos dará tudo e no tempo desejado por Ele, porque há tempo para tudo. Há leis que devem ser obedecidas, a obediência será aprovada. E é muito importante quando nós pensamos nesse contexto, pois há poucos dias eu poderia dizer, no princípio, né, de mês de março, mais ou menos, mês de abril, é um casal muito amado, muito querido, pela região de Fervedor, me convidou para fazermos um trabalho especial com eles. Mas durante a pandemia, como eu poderia fazer isso? Então eu os instruí a seguir o casamento normal no cartório, com 2 testemunhas e dar sequência à situação. Mas eles decidiram esperar no Senhor o tempo para poderem fazer segundo a vontade deles. São privados daquilo que eles tinham programado para o contexto de vida pessoal? Com certeza. Mas também com certeza, esta obediência vai ter uma resposta. Tá certo? Eu quero deixar bem claro que eu deixei-os em liberdade para fazerem da melhor forma possível. Mas eu teria que pensar nas consequências daquilo que eu fosse impor no momento de uma cerimônia, para dar um bom testemunho diante das coisas de Deus. Isso é muito importante. A obediência será aprovada, né, neste contexto, tá certo? E o negociante será privado do lucro desonesto. Então nós temos que pensar nisso também. Claro que todos precisam trabalhar, é muito importante, mas quantas vidas serão ceifadas pela nossa desobediência? Mas nós precisamos continuar. Como nos diz aí do versículos 13 e 15, nós somos provados na resposta que damos às situações. Então, diante daquilo que nós estamos vivenciando, nós precisamos pensar que o princípio da sabedoria é temer a Deus.
Sabendo que Deus está nos observando, procuraremos agir de acordo com sua vontade. O nécio diz que não há Deus. E se nós agirmos sem esta consciência, nós também, dando uma má resposta, nós também estaremos dizendo que não há Deus. É importante nós tomarmos cuidado com essa situação. Amados, nem sempre sabemos o modo correto de agir. O que fazer então? Devemos nos perguntar: como Deus quer que eu seja? Como Deus quer que eu haja? Como Deus quer que eu decida? Se você entender a resposta do Senhor, parabéns. Mas se você vê que não há uma resposta afirmativa diante daquilo que você está pretendendo, muito cuidado naquilo que você vai fazer. Lembre-se, boa madeira não cresce com facilidade. Quanto mais forte o vento, mais forte a árvore. Deixa eu repetir para você. Boa madeira não cresce com facilidade. Quanto mais forte o vento, mais forte a árvore. Então, quanto maiores têm sido as suas dificuldades, creia, o Senhor vai lhe dar uma grande vitória. Mas para finalizarmos nesta noite, concluindo, os versículos 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículos 26 e 27, ainda no capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Devemos responder às situações de acordo com a palavra que recebemos de Deus. Amados, é preciso tomar muito cuidado. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. A falta da prática leva ao esquecimento. Tiago diz que ser ouvinte apenas é enganar-se a si mesmo. Ouvintes tratam a igreja como um clube apenas. É um local de recreação, um local de, digamos, de escape, mas não. A igreja tem que ser para nós um lugar de crescimento, de orientação, de fortalecimento. Se a igreja ouvisse as mensagens pregadas, como sendo Deus falando, e praticassem o que foi ensinado, com certeza suas vidas e a resposta às situações seriam diferentes. Mas nós lamentamos que não seja dessa forma. Muitos pensam que religioso é aquele que vai muito à igreja. Cuidado! Ao ouvir, você cria uma teoria. Ao praticar, você revela o que aprendeu. Devo demonstrar a minha religiosidade na prática de amor ao próximo. Então, que nós possamos pensar nesse primeiro capítulo que nós avaliamos neste momento. Precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvinte dessa mesma palavra. E para que não fique nenhuma dúvida com os ouvintes deste momento, né? O meu casal é de fervedouro e no tempo do Senhor nós vamos fazer o que eles têm desejado. Eu creio nisso. Vamos orar neste momento? Encerrando o nosso estudo nesta noite, nós queremos dar-te graças ao Senhor pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Clamamos a ti para que nós possamos estar desenvolvendo nossas vidas, assim como Tiago, percebendo das dificuldades, corrigindo as nossas falhas, não sendo senhores de nós mesmos, mas confiantes na tua graça sobre o cuidado para com cada um de nós. Conceda-nos uma noite de descanso na tua presença. Livre, Senhor, de todo perigo e todo mal. Pois assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre os meus
meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. De alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar e enfim, por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora assim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará e enfim, por isso eu canto glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.